Olá, este é o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida e a obra de um dos mais ilustres cubatenses, o escritor, jornalista, romancista, contista e jornalista Afonso Schmidt, que nasceu aqui em Cubatão no dia 29 de junho de 1890, há 132 anos atrás, e faleceu no dia 3 de abril de 1964, portanto, há 58 anos. Afonso Schmidt se destacou muito, como todos nós sabemos, na poesia, em diversas obras, por exemplo, como O Menino Felipe e Bom Tempo, esses dois livros que eu acabo de citar, é a biografia do Afonso Schmidt, onde ele retrata seus primeiros anos de vida, no caso do Menino Felipe, e Bom Tempo, a sua biografia de fato. Afonso Schmidt foi, de fato, um dos mais importantes jornalistas, não somente de Cubatão e da região, mas de todo o Brasil. Ele era conhecido como o escritor santense, numa referência ao município de Santos, porque quando ele nasceu e começou escrever as suas primeiras obras, Cubatão ainda pertencia ao município de Santos. A biografia dele é muito rica e nós não conseguiríamos, num único programa, esgotar tudo aquilo que nós precisamos valorizar da obra do Schmidt. Então, os pontos principais é que ainda muito cedo ele fundou aqui em Cubatão um jornalzinho, né, ainda no começo de sua carreira, um jornal chamado Vésper. Na cidade de São Paulo, ele trabalhou na redação de importantes jornais e periódicos libertários. É importante nós destacarmos que Afonso Schmidt teve uma vida política muito intensa, sempre militando, defendendo as causas populares, direitos trabalhistas, e, portanto, foi muito perseguido por esses seus posicionamentos. Ele trabalhou, por exemplo, no jornal A Plebe e A Lanterna, ao lado de figuras lendárias do movimento anarquista brasileiro, como Edgar Löwenroth e Oreste Ristori. Ele ocupou também posições importantes nas redações dos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Também trabalhou no jornal santista A Tribuna. Na cidade do Rio de Janeiro, fundou o jornal A Voz do Povo e que, a seu tempo, tornou-se o principal órgão da imprensa da Federação Operária. Ele foi diversas vezes preso, justamente por expressar o que pensava. Ganhou destaque pelas diversas campanhas que realizou contra o fascismo, que em sua época começava a despontar na Europa, na Itália principalmente, e através do nazismo alemão. E justamente contra essas ideias, ele lançou panfletos e livros, e também escreveu peças teatrais, artigos de jornais, etc. Escrevendo intensamente por toda a sua vida, foi autor de uma vasta obra poética e literária, reunida em mais de 40 livros. O acervo de Afonso Schmidt, contando com as obras que foram reeditadas ao longo do tempo, é de fato um acervo impressionante, mesmo para os dias de hoje. Vale a gente destacar que Afonso Schmidt, nas décadas de 40 e 50, foi um dos principais escritores, um dos mais lidos escritores brasileiros. Infelizmente, ao longo do tempo, as pessoas deixaram de conhecer e valorizar a obra de Afonso Schmidt.
Todo ano, a Prefeitura de Cubatão, através da Secretaria de Cultura e da Biblioteca Municipal, realiza a Semana Afonso Schmidt, como uma tentativa de fazer com que o escritor seja conhecido, seja valorizado. A própria Câmara Municipal realiza a sessão solene, onde distribui as medalhas, a medalha Afonso Schmidt para quem se destaca na cultura. Mas nós entendemos que isso ainda não é o suficiente. As pessoas precisam conhecer de fato a obra de Afonso Schmidt, ler seus livros. Infelizmente, a grande parte da obra de Schmidt não está hoje disponível nas principais livrarias. As pessoas precisam buscar em sebos, principalmente, Biblioteca Municipal, para conseguir ler essas obras, ou pelo menos parte dessas obras. É importante pensarmos num projeto de reedição das obras de Afonso Schmidt. No próximo bloco, vamos continuar falando um pouco mais sobre a biografia do Schmidt e fazer alguns comentários sobre a importância de se valorizar a vida e a obra deste nosso grande escritor. Até já! O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura. Viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Olá, estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo, falando sobre a vida e a obra de Afonso Schmidt, nesse ano em que nós comemoramos os 132 anos de nascimento do escritor, que nasceu, como nós dissemos, aqui em Cubatão, no dia 29 de junho de 1890. Morou na Água Fria, nasceu na Água Fria, no sítio que pertencia a seus pais. Posteriormente, mudou-se para uma região mais próximo ali do Largo do Sapo, onde viveu seus primeiros anos de vida, e depois mudou-se para São Paulo, onde iniciou a sua carreira de escritor, de jornalista e sua militância política também. Nós estávamos falando um pouco sobre a biografia do escritor e uma passagem interessante foi quando, ainda criança, um colega ofereceu-lhe uma impressora. Em 1905, fez prova para a Faculdade de Direito de São Paulo, mas não cursou. Nessa época, trabalhou na construção da estrada de ferro como puxador de trena, em Santos, na linha Santos-Jundiaí. Com quase 16 anos, já em São Paulo, já colaborava com jornais do interior. Decidiu viajar para a então capital da República, o Rio de Janeiro, atraído pelas comemorações da posse de Afonso Pena, que havia sido eleito recentemente presidente da República. Regressou mais tarde para São Paulo. No Carnaval de 1907, voltou para o Rio de Janeiro com apenas R$140 mil. No Rio de Janeiro, comprou um bilhete de ida para Lisboa e viajou para a Europa sem passaporte e sem condições financeiras nenhuma para custear sua estadia na Europa. Alugou um apartamento fiado na capital portuguesa, pensou em migrar para Angola, mas desistiu devido às censuras que recebeu de quem pedia conselhos. Viajou então de comboio para Paris, na França, onde conseguiu um emprego em uma editora de dicionários francês-português. Nesta época, passava por alguns problemas financeiros. O dinheiro que ganhava na editora não era suficiente. Seus pais sempre lhe mandavam dinheiro, que ele tentava ajustar ao seu cotidiano como podia. Com melhores condições financeiras, retornou ao Brasil. Em Santos, resolveu dedicar-se ao jornalismo. Fundou, como nós dissemos no início, o jornal Vésper, aqui em Cubatão, que na época ainda pertencia a Santos,
E em 1911 publicou Janelas Abertas, que foi o seu primeiro livro de poesias. Voltou para a Europa e, novamente, com poucos recursos financeiros, foi para Gênova e depois seguiu de comboio para Milão. Ali conseguiu um emprego como correspondente em língua portuguesa de um jornal, onde trabalhou por 3 meses. Desempregado novamente, escreveu cartas a seus amigos de Santos, pedindo ajuda financeira, recebeu 50 libras de um e com esse dinheiro retornou para a França. Logo depois ficou novamente sem dinheiro e sem ter onde morar. Enviou uma carta para o Dom Luís de Bragança, pertencente à família real brasileira, e 8 dias depois recebeu mais 50 francos. Foi para Marsella, procurou o consulado brasileiro e conseguiu uma passagem de volta para o Brasil. Pensou em alistar-se na legião estrangeira, sendo recusado por ser considerado muito franzino. Quando voltou a Santos, começava a Primeira Guerra Mundial. Cansado da vida na cidade, retornou para o Rio, onde se tornou diretor do jornal Voz do Povo, da Federação Operária, no período entre 1918 e 1924. Voltando a São Paulo, trabalhou no jornal Folha de São Paulo e no jornal O Estado de São Paulo, onde ficou próximo até a sua morte. Portanto, durante décadas, Afonso Schmidt se dedicou ao jornal O Estado de São Paulo. Foi pela Folha de São Paulo que publicou os romances A Sombra de Júlio Frank, A Marcha e Zanzalá. Zanzalá, uma novela de ficção científica, aliás, uma das primeiras, se não a primeira obra de ficção científica escrito no Brasil, e que retrata a terra onde Afonso Schmidt nasceu, Cubatão, no ano de 2028. Ele escreveu esse livro em 1928, portanto, 100 anos, ele projetou Cubatão 100 anos depois. Em sua vida, publicou mais de 40 livros, entre os quais O Menino Felipe, como nós citamos, A Vida de Paulo Eiró e São Paulo de Meus Amores, O Tesouro de Cananéia e A Primeira Viagem, que é um livro autobiográfico. Recebeu o troféu Juca Pato de intelectual do ano de 1963, concedido pela União Brasileira de Escritores. Zanzalá, 1938, é a obra pioneira da ficção científica, como nós citamos, e uma de maior destaque na primeira metade do século XX, pelo seu conteúdo de brasilidade e pela forma como orquestra diferentes temas e situações. Muitos de seus contos também pendiam para o fantástico, como As Rosas, Delírio e outros. Afonso Schmidt é patrono da cadeira número 138 do Instituto Histórico e Geográfico de Santos e foi membro da Academia Paulista de Letras, que chegou a presidir, ocupando a cadeira número 10, cujo patrono é Cesário Mota Júnior. Eu citei agora há pouco da importância de se ler a obra de Afonso Schmidt, principalmente nós cubatenses, que temos na figura do escritor uma referência, um destaque que precisa ser conhecido e valorizado. Nós temos projetos de edição dos principais livros do escritor, inclusive já com a autorização de seu filho, seu Aldo Schmidt, que está hoje com 98 anos, uma pessoa muito lúcida, que deseja muito que os livros de seu pai sejam reeditados. Nós esperamos que já para o próximo ano nós tenhamos aí novas edições dos livros Menino Felipe, Primeira Viagem, que é um livro autobiográfico, e um dos principais livros do escritor, que é A Marcha, o romance da abolição. Afonso Schmidt se destacou muito também como uma pessoa que lutava contra todas as formas de racismo. Portanto, é um tema bastante atual nos dias de hoje.
Por hoje nós ficamos por aqui, falamos então aí um pouco da vida da obra do Afonso Schmidt, que comemora nesse ano 132 anos de seu nascimento. Até a próxima e voltaremos com mais temas de nossa história.